Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Ryan consegue despistar Jeff em um momento tenso, mostrando mais uma vez sua habilidade em escapar de situações complicadas. Enquanto isso, Gisele, Caco, Breno e Davi se unem para tentar organizar a rotina de cuidados com Ayla. A menina exige atenção e carinho, e o grupo, apesar das diferenças e inseguranças, percebe que precisa trabalhar em sintonia para que tudo funcione. Entre eles, Davi assume uma postura protetora, tentando dar o melhor de si para manter o equilíbrio da casa. Paralelamente, Jaques e Filipa começam a se aproximar cada vez mais. A química entre os dois é evidente, e não passa despercebida por Davi, que observa o encantamento do tio com certo incômodo. Ele teme que esse envolvimento possa desestabilizar ainda mais a família, especialmente diante de tantos segredos que ainda pairam no ar. Em outro ponto, Ryan assume o comando de uma animada batalha de rimas, atraindo uma plateia vibrante. Para surpresa de muitos, Jeff se destaca e se torna um verdadeiro sucesso, arrancando aplausos e conquistando respeito no evento. Esse reconhecimento mexe com ele, que se sente valorizado como nunca antes. Já Yara, envolvida pelo clima de emoção, se deixa levar e acaba beijando Manuel, um gesto que promete mexer com as relações ao redor. Enquanto isso, Jeff demonstra maturidade ao oferecer apoio a Stephanie, percebendo sua fragilidade. Ele também aproveita para sondar com cuidado sobre a permanência de Ryan em sua casa. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias, deixando claro que desconfia das intenções do rapaz. Em paralelo, Davi não consegue disfarçar seu incômodo ao ver Jaques cada vez mais próximo de Filipa, alimentando uma sensação de rivalidade velada. Dedé, por sua vez, coloca Cami contra a parede e pergunta diretamente se ela pretende reatar com Ryan. A dúvida paira no ar, já que a relação dos dois sempre foi marcada por altos e baixos. Pouco depois, Jaques surpreende Davi ao confessar que manteve um romance secreto com Olivia, revelação que abala ainda mais a confiança entre tio e sobrinho. Enquanto os conflitos se multiplicam, Jeff acaba flagrando Ryan em uma situação comprometedora, escondendo o carregamento de Vespa e Durval. A descoberta pode virar um divisor de águas, já que coloca em xeque a lealdade e as intenções de Ryan. Ao mesmo tempo, Dara procura Marlon para alertá-lo sobre a proximidade perigosa entre Cami e Ryan, temendo que ela volte a se machucar emocionalmente. Em outro núcleo, Samuel tenta abrir os olhos de Léo, afirmando que Sofia não estaria segura em sua casa. O que ele não imagina é que Ryan escuta essa conversa às escondidas e a informação pode mudar completamente seus próximos passos. Com tantos segredos sendo revelados e alianças se transformando, o clima de tensão se intensifica. Cada gesto e cada palavra passam a ter peso, deixando claro que a qualquer momento tudo pode explodir em novas reviravoltas. Jaques finalmente dará um passo decisivo em seus planos ao se envolver de forma direta com Filipa. O vilão, que sempre soube usar sua lábia e sua presença marcante para conquistar espaço e influenciar os outros, desta vez, mirará na viúva de Abel. O que começa como uma simples tentativa de aproximação acabará se transformando em um momento intenso, romântico e perigoso. O cenário escolhido por ele não será por acaso. Jaques organizará um luau intimista nos jardins da mansão. Um encontro preparado com minúcia para despertar em Filipa uma sensação de leveza e encanto. À primeira vista, o clima parecerá inocente. Velas espalhadas pela grama, música suave, a brisa da noite embalando o ambiente. Mas, nos bastidores, Jaques saberá exatamente o que quer: conquistar Filipa de uma vez por todas, transformando-a em peça-chave de seu jogo de manipulação. À medida que a noite avança, as conversas entre os dois ganham profundidade. Filipa, que no início mostrará alguma resistência, começa a se deixar envolver pelo charme do cunhado. As lembranças vêm à tona, e ela relembra as chantagens e os jogos obscuros que ele praticou contra Abel e até contra Sofia. Jaques, sempre calculista, não se incomoda. Pelo contrário, transforma cada acusação em uma oportunidade para mostrar outra faceta de si. Talvez eu tenha mudado por você, ou então foi a lente com que você me via que mudou, dispara, exibindo o tom sedutor que domina com maestria. Filipa, embora intrigada, não consegue disfarçar a curiosidade e a atração. O vilão, percebendo que está quebrando suas defesas, intensifica o jogo.
A ex-cunhada, já envolvida pelo ambiente, começa a brincar. Evoca imagens de fantasia, dizendo que eles são como Aurora, a fada, e Oberon, o rei das fadas. Jacques embarca imediatamente na provocação, encarnando o personagem com charme e intensidade. A leveza da brincadeira abre espaço para algo mais profundo. Um clima de desejo que não pode mais ser contido. Envolvida pelo momento, Philippa dá o passo que mudará tudo. Ela mesma pede que ele a beije. Jacques, triunfante, não hesita. O beijo é intenso, carregado de emoção e desejo reprimido, acontecendo em pleno jardim da mansão, sob a luz suave da lua. É a concretização de uma tensão que vinha sendo construída há muito tempo. Samuel sempre foi reconhecido como o homem certinho de Dona de Mim. Desde sua primeira aparição, demonstrava rigidez, responsabilidade e uma postura impecável que, por vezes, mais parecia uma muralha entre ele e os sentimentos mais intensos. Mas essa imagem começará a ruir nos próximos capítulos, quando Léo, com sua ousadia e espontaneidade, o levará a viver um momento de paixão inesperado dentro da própria fábrica da Boaz. Tudo se desenrola em uma noite atípica. Uma remessa de lingeries importadas chega com defeito e a equipe precisa de esforço extra para repor as peças. Léo é chamada para o turno da noite, e logo que coloca os pés no chão de fábrica, sente o peso do silêncio que domina o ambiente. Entre o barulho das máquinas e o ritmo acelerado do trabalho, seus olhos não conseguem se afastar de Samuel, que supervisiona cada detalhe com a seriedade de sempre. Para ela, o rapaz nunca pareceu tão atraente quanto naquele papel de chefe rígido, controlando tudo com precisão. A atração é imediata e quase incontrolável. Léo, movida por sua ousadia natural, tenta provocá-lo ali mesmo, deixando claro em olhares e sorrisos discretos sua intenção. Samuel, no entanto, se mantém firme, preocupado com as câmeras espalhadas pela fábrica e com o peso da responsabilidade de sua função. Aqui não, ele murmura em tom baixo, tentando disfarçar o desejo que começava a crescer. Mas, no fundo, aquela barreira que sempre o definiu como certinho, começava a se fragilizar diante do magnetismo de Léo. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você acompanha sua novela favorita todos os dias. Quando o expediente termina e os funcionários deixam o local, o silêncio absoluto toma conta da Boaz. O chão de fábrica, antes repleto de vozes e movimentos, fica deserto. É nesse cenário que Léo vê a oportunidade perfeita para derrubar a muralha de Samuel. Ela não pensa duas vezes. Vai até a sala dele, encara-o com firmeza e solta a provocação que muda tudo. Só tem a gente aqui. Que tal não ser tão certinho só um pouquinho? A frase ecoa no ar como um convite irresistível. Samuel, por um instante, hesita. A seriedade ainda tenta se impor, lembrando-o de todas as regras e limites que sempre seguiu. Mas o olhar de Léo, firme e cheio de desejo, quebra qualquer resistência. Ele respira fundo, aproxima-se dela e, finalmente, deixa o controle de lado. O beijo acontece intenso, carregado de paixão reprimida, rompendo de vez a imagem do homem que sempre colocava as obrigações acima dos próprios sentimentos. O clima esquenta rapidamente. Entre carícias e declarações abafadas, os dois se entregam por completo. A fábrica, até então um espaço de disciplina e produção, se transforma no cenário de sua primeira noite de amor. Cada gesto é marcado pela descoberta. Para Samuel, a sensação inédita de liberdade. Para Léo, a certeza de que conseguiu tocar o lado mais íntimo e escondido do homem que ama. Quando o silêncio retorna, apenas o som das respirações ofegantes preenche a sala. Samuel, ainda surpreso consigo mesmo, sorri pela primeira vez sem a rigidez habitual. Léo, satisfeita, encosta a cabeça em seu ombro e sussurra que aquela era apenas a primeira de muitas vezes em que ele aprenderia a deixar o certinho de lado. E naquele instante, a fábrica da Boaz deixava de ser apenas um espaço de trabalho. Tornava-se o marco de uma reviravolta na vida do casal. Após Jacques expulsar Sofia da mansão, a menina revela toda a sua inteligência e promete uma vingança impecável contra o vilão. Antes de deixar o local, Sofia decide aprontar com Jacques e invade o quarto dele. O que ela ainda não sabia é que encontraria um objeto que seria a prova definitiva que Samuel e Léo precisavam para desmascarar o tio vilão. Dessa vez, Jacques não teria como escapar. Toda a verdade viria à tona.
e sua máscara finalmente seria arrancada. Sofia entra no quarto cautelosamente tentando não fazer barulho. Para sua surpresa, Jacques está dormindo. Ela sussurra baixinho. Eu vou embora sim, tio Jacques, mas antes vou levar uma lembrancinha. Caminhando pelo quarto, ela encontra a carteira que Léo supostamente teria roubado. Sem saber que Jacques havia acusado Léo do furto, os olhos de Sofia brilham com a ideia de pregar uma peça. Imagina só ele procurando por toda a casa e não encontrando. Vai ser ótimo! Ela pega a carteira, mas ao se virar, esbarra em um móvel, fazendo um barulho alto. Jacques se mexe na cama e a tensão cresce. Por sorte, ele apenas muda de posição, e Sofia consegue sair do quarto sem ser notada, até ser flagrada por Samuel. Samuel fica surpreso ao ver a irmã e questiona. Sofia, o que você está fazendo no quarto do tio Jacques? Sofia tenta se justificar. Eu só queria pedir para ele me deixar ficar aqui, mas ele estava dormindo. Samuel, firme, a orienta a arrumar suas coisas, e Sofia guarda a carteira em sua mochila sem que ele perceba. Momentos depois, Jacques acorda e recebe uma ligação de Ricardo sobre o contrato milionário que pretendia assinar na Boaz. O plano do vilão era roubar uma quantia ainda maior do que da última vez, desviando dinheiro da empresa de forma aparentemente legal. Ao procurar sua carteira, no entanto, ele percebe que ela havia desaparecido. Desesperado, Jacques confronta Nina, a tatuadora, acreditando que ela a tenha pego. Ele a ameaça. Se você me devolver a carteira agora, eu não vou à delegacia nem te expulso da casa. Nina, assustada, nega qualquer envolvimento. Jacques insiste, mas não percebe que Sofia havia escondido a carteira antes, e que ela agora detinha a prova que derrubaria o vilão. Na casa de Léo, a ex-babá descobre o segredo de Sofia ao abrir sua mochila e encontrar a carteira. Ela fica em choque, entendendo que Sofia havia pego a carteira do quarto de Jacques antes de ir embora. Sofia, constrangida, admite. Eu quis me vingar do tio Jacques, não sabia que iria causar tanto problema. Léo percebe que durante toda a confusão, Jacques estava com a carteira e tentara incriminar Léo. Determinada, Léo decide agir. Vamos desmascarar Jacques. Na Boaz, minutos antes da reunião com os clientes e da assinatura do contrato milionário, Jacques se encontra com Ricardo, garantindo que o esquema passaria despercebido. Mas a reunião é interrompida por Léo, que invade a sala e enfrenta Jacques. O que essa ladra está fazendo aqui na minha empresa? Samuel se assusta, e Sofia aparece, declarando que vieram desmascarar Jacques. Léo explica que o vilão tentou incriminar a ex-babá, mas a carteira estava com ele o tempo todo. Frente aos clientes, Jacques tenta se justificar, afirmando que tudo foi um mal-entendido, mas Léo rebate. O Senhor armou contra mim. Todo mundo verá a verdade. Sofia entrega a carteira de Jacques, deixando-o sem palavras e completamente humilhado. Samuel observa a situação atônito, enquanto Léo revela aos presentes que Jacques tentou manipular todos para se beneficiar. A confusão termina com a chegada de Marlon, policial amigo de Léo, que informa a Jacques que ele será preso por desacato e pelo esquema na Boaz. Sem saída, o vilão é detido diante de todos, perdendo não apenas a reputação, mas também o dinheiro que pretendia desviar. Sofia e Léo saem vitoriosas, e a ex-babá é reintegrada à empresa, enquanto Jacques enfrenta as consequências de suas ações. A astúcia de Sofia, a determinação de Léo e a coragem de Samuel mostram que, mesmo os vilões mais habilidosos, podem ser desmascarados quando a verdade é exposta. O castigo de Jacques serve como exemplo, e a justiça finalmente prevalece, encerrando a trama com emoção e justiça para todos os personagens envolvidos. Após ser humilhado na Boaz e ter sua farsa exposta, Jacques sai da reunião completamente furioso. O vilão, acostumado a manipular todos ao seu redor, agora se vê impotente, observando os clientes perplexos com sua mentira. Sofia, por sua vez, sente uma mistura de alívio e orgulho.
Finalmente, sua inteligência e coragem ajudaram a revelar a verdade, e ela consegue ver que a vingança, quando feita com justiça, pode ser transformadora. Enquanto isso, Léo conversa com Samuel e Sofia nos bastidores da Boaz. Ela guarda a carteira na mochila, mas agora o gesto é simbólico, não apenas como prova da armação de Jaques, mas também como um lembrete de que a verdade sempre prevalecerá. Léo sorri e diz: "Hoje todos nós aprendemos algo importante. Jaques subestimou você, Sofia, e quase conseguiu enganar todo mundo." Sofia, tímida, responde: "Eu só quis proteger quem merece ser protegido e mostrar que ele não pode fazer o que quiser." Samuel, orgulhoso, abraça a irmã e reforça: "Você foi incrível." Enquanto os três comemoram discretamente, Marlon, o policial amigo de Léo, se aproxima de Jaques, ainda fora de si com a humilhação pública. Ele o escolta para fora da Boaz, informando que Jaques será conduzido à delegacia para prestar mais esclarecimentos sobre o furto e o desacato. Jaques, em choque, tenta argumentar, mas percebe que não há saída. Seu plano de enriquecimento rápido acabou, e ele agora enfrenta as consequências de sua ganância e manipulação. Em outro ponto da cidade, Ricardo recebe a notícia da falha no esquema e se desespera. O parceiro de Jaques percebe que, sem a cooperação dele, não conseguirá esconder os desvios e o contrato milionário está comprometido. Ele liga para Jaques, mas só recebe respostas frias e cheias de raiva. "Não tente se justificar, isso é problema seu agora." Ricardo percebe que a confiança cega que tinha no vilão acabou e que seu plano também desmoronou. De volta a Boaz, Léo e Sofia são aplaudidos pelos funcionários, que agora entendem a injustiça que Jaques tentou cometer. A ex-babá finalmente respira aliviada, enquanto Sofia sorri, sentindo-se vitoriosa. Ela aprendeu que coragem, inteligência e justiça são armas poderosas, e que mesmo os maiores vilões não resistem quando a verdade vem à tona. A história termina com Jaques sendo levado pela polícia, humilhado e sem recursos, enquanto Sofia, Samuel e Léo comemoram uma vitória justa e merecida. A mansão, antes palco de manipulações e medo, agora é apenas lembrança de um vilão que finalmente recebeu seu castigo. A Boaz se fortalece e a justiça prevalece, encerrando o episódio com tensão, emoção e a sensação de que o bem sempre encontra um jeito de triunfar. Filipa, com o olhar distante e o semblante preocupado, confidencia a Nina seus receios mais íntimos. Ela admite que o espaço que Jaques passou a ocupar em sua vida lhe causa certo desconforto. A jovem, que antes o enxergava apenas como uma figura de poder e influência, agora se vê cercada por uma presença quase sufocante, capaz de ditar não apenas seus passos profissionais, mas também seus laços pessoais. Nina, atenta, percebe a angústia da amiga e a aconselha a não se deixar manipular por esse jogo de controle que Jaques domina tão bem. Enquanto isso, Cami recebe um alerta que a deixa em choque. A forma como ela vem se expondo na internet pode trazer consequências sérias para Dedé. A menina, ainda inexperiente com os limites da vida pública, não imaginava que sua visibilidade pudesse afetar diretamente quem ama. O aviso serve como um choque de realidade, obrigando-a a refletir sobre o peso de suas atitudes e a fragilidade de quem está ao seu lado. Paralelamente, Samuel demonstra sua generosidade ao se oferecer para ajudar Léo. Ele percebe que o rapaz, cheio de talento e energia, merece uma chance de se provar. Filipa, tocada pela mesma preocupação, decide interceder junto a Jaques. Em uma conversa tensa, ela argumenta sobre as qualidades de Léo e a importância de dar-lhe uma oportunidade justa. Surpreendentemente, Jaques acaba cedendo, ainda que com relutância, e autoriza a contratação. Porém, sua decisão não é motivada apenas pela persuasão de Filipa, mas também por um cálculo frio: manter todos sob sua órbita de influência. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No entanto, Samuel não se deixa enganar.
Determinado a proteger os interesses de todos, ele confronta Jacques ao descobrir irregularidades no novo carregamento de peças da Boaz. O tom firme e acusador de Samuel deixa claro que ele não pretende ser cúmplice de esquemas escusos. Jacques, por sua vez, não perde a pose. Responde com evasivas, mantendo o ar de superioridade que o caracteriza. Mas sua expressão trai uma pontada de incômodo diante da ousadia do adversário. Enquanto essas tensões crescem, Gisele enfrenta seus próprios dilemas. Desesperada, ela procura Caco para pedir ajuda com Sofia. A situação da menina parece estar se agravando e Gisele, sem saber como lidar, clama por apoio. Caco, ainda que dividido, não consegue negar o pedido, assumindo mais uma responsabilidade em meio ao caos que o cerca. A tensão atinge seu auge quando Jacques, em plena entrevista, é surpreendido por uma manifestação transmitida ao vivo contra a Boaz. As imagens invadem a tela e expõem o descontentamento popular de maneira incontestável. Diante das câmeras, ele tenta manter a compostura, mas a fúria coletiva que explode do lado de fora deixa claro que o império que ergueu está ameaçado. Pela primeira vez, Jacques se vê acuado, não por um inimigo oculto ou uma disputa interna, mas pela voz das ruas, ecoando alto e desafiando sua autoridade. Samuel andava de um lado para o outro, inquieto, sem conseguir se conformar com o diagnóstico da avó. Desde que soubera da doença de Rosa, sua mente não descansava. O Alzheimer parecia um inimigo cruel, silencioso, pronto para apagar, pouco a pouco, as lembranças de uma das pessoas mais importantes da sua vida. O rapaz, tomado pelo desespero, resolveu enfrentar a situação do jeito que podia, tentando encontrar alternativas. Vovó, eu estava pensando, e se a gente fosse em outra médica? Sempre é bom ouvir uma segunda opinião, disse com os olhos marejados, segurando a mão dela com firmeza. Rosa olhou com ternura. Havia em seu olhar a mistura de cansaço e serenidade de quem já compreendia a própria condição. Samuel, meu querido, a advogada me disse que é melhor continuar com a mesma médica. Dá mais credibilidade. Não é só uma questão de opinião, mas também de confiança. Mas Samuel não se deu por satisfeito. Eu gosto da doutora Letícia, claro que gosto. Mas e se outro médico enxergar algo que ela não viu? E se ainda houver alguma chance de mudar esse quadro? Rosa suspirou fundo. O peso das palavras do neto a fez estremecer, embora soubesse no fundo que não havia muito a ser feito. Não sei, Samuel. De repente eu vou em outro médico e ele vai fazer os mesmos testes, as mesmas perguntas, e o resultado será o mesmo. Não quero perder tempo insistindo em ilusões. Ele apertou a mão dela com mais força. Mas e se esse outro médico encontrar algo diferente? Se ele enxergar o que ninguém enxergou? Rosa se aproximou, acariciando o rosto do neto. Um gesto cheio de carinho, mas também de despedida. Você é tão parecido com o seu pai, meu querido Samuel. Eu sei que você só quer o meu bem, mas não tem mais nada para enxergar. Agora é uma questão de tempo. Só isso. As palavras caíram como uma sentença, um golpe cruel. Samuel sentiu a respiração pesada, como se o ar faltasse. Ele queria acreditar em milagres, mas Rosa lhe mostrava a realidade de forma nua e dura. O que um médico pode fazer é ganhar tempo, prosseguiu ela. E tempo é justamente o que estou tentando organizar. Por isso quero resolver toda essa burocracia o mais rápido possível. O testamento precisa ser feito enquanto ainda tenho alguma lucidez. O rapaz desviou o olhar, os olhos marejados. Não suportava imaginar a avó falando da própria morte como se fosse apenas uma questão prática. Mas Rosa, apesar do sofrimento, estava decidida. Em outro momento, Rosa se mostraria ainda mais aflita, preocupada com Sofia. Ao saber que a menina teria que ficar na casa de Ayla, não conteve a angústia. Não mente para mim, Samuel. A Sofia está bem mesmo? Eu estou tão preocupada. A Ayla nesse estado... Eu tenho que fazer alguma coisa. Samuel respirou fundo, tentando acalmá-la. Vovó, a senhora não tem que fazer nada além de se cuidar. Eu prometo que estou cuidando de tudo. Ela insistiu, aflita, mas ele não permitiu que se desgastasse. Tentava poupá-la de preocupações que poderiam acelerar ainda mais a perda da memória. No fundo, Samuel se sentia dividido entre dois mundos, o da esperança e o da aceitação. Queria lutar, buscar novas alternativas médicas, mas ao mesmo tempo sabia que Rosa precisava de serenidade para enfrentar os dias que viriam. E Rosa, lúcida em meio à fragilidade,
parecia já ter escolhido o caminho da resignação. Não quero que você sofra comigo, Samuel. O que me resta é organizar as coisas para que todos fiquem bem quando eu já não puder mais estar aqui de verdade. Isso é o que me dá forças. Ele abaixou a cabeça, vencido pela dor. Mas ao levantar os olhos, prometeu a si mesmo que não deixaria a avó atravessar esse caminho sozinha. Rosa, ainda que fragilizada, mostrava uma força rara, a de quem aceita a finitude sem medo, mas com amor. E Samuel, embora inconformado, entendia que cabia a ele ser o apoio, o esteio, a memória viva daquilo que ela inevitavelmente perderia. Vibrar com um alívio raro. Depois de tantas noites de incerteza, a família finalmente podia respirar. Ryan estava em liberdade. A comemoração, no entanto, tinha um tom quase forçado, como se todos buscassem apagar os fantasmas recentes. O sorriso de Ryan era discreto, mas nos olhos ainda havia a sombra de quem conheceu de perto o peso das grades. Samuel apareceu trazendo Sofia pela mão, disposto a deixá-la um tempo sob os cuidados de Léo. Mas ao descobrir que Ryan estava hospedado na mesma casa, seu semblante se fechou. A tensão ficou evidente. Samuel, embora tentasse disfarçar, carregava uma desconfiança quase doentia, como se o simples convívio da menina com o ex-detento fosse um risco. A felicidade da família de Léo se chocava com a inquietação que o dominava. Enquanto isso, Alan e Jussara, alheios ao turbilhão, preparavam-se para selar o compromisso diante de Enoque. O casal queria dar um passo adiante, mas havia no ar uma atmosfera de dúvida. O futuro parecia promissor, mas a cada promessa de estabilidade, algo surgia para ameaçar a paz. Do outro lado, Cami não conseguia mais suportar o silêncio de Marlon. Pressionava-o sobre o relacionamento dos dois, querendo respostas, clareza, qualquer coisa que a livrasse da sensação de estar sendo mantida à margem. Marlon, dividido entre suas próprias culpas e inseguranças, apenas prolongava o clima de incerteza, como se cada palavra pudesse abrir uma ferida ainda maior. Jacques, em contrapartida, revelava um lado inesperado. Presenteou Davi com um gesto simbólico, confessando que gostaria de ter um filho como ele. A declaração, embora parecesse carinhosa, tinha um peso melancólico, revelando um vazio antigo em sua vida. Davi, surpreso, recebeu o gesto com cautela, sentindo a estranha mistura de afeto e dor que Jacques carregava. Tomado por suas próprias desconfianças, Samuel decidiu mudar os planos. Não deixaria mais Sofia na casa de Léo. Preferiu levá-la para a residência de Ayla e Gisele, acreditando ser um ambiente mais seguro. O que ele não percebia era que, ao tentar proteger a filha, acabava alimentando ainda mais a distância entre eles. Enquanto isso, Ryan tentava se readaptar à vida fora da prisão, mas logo se deparou com uma cena que o deixou inquieto. Viu Dedé ser alvo de bullying na escola. A raiva tomou conta dele. Ter visto tantas injustiças atrás das grades fazia com que não tolerasse presenciar a covardia contra alguém inocente. O silêncio que antes dominava sua postura deu lugar a um instinto protetor, e ele decidiu não se calar diante do sofrimento alheio. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Samuel, ainda atormentado, procurou Vivian em busca de conselhos. Estava obcecado com a certidão de nascimento de Sofia, como se naquele documento houvesse respostas para todas as suas dúvidas e inseguranças. Vivian, sensata, tentou acalmar sua angústia, mas percebeu que Samuel estava cada vez mais perdido entre a paranoia e o medo de perder a filha. Em meio a tantas tensões, Léo buscava uma saída digna para si. Resolveu se candidatar a um trabalho na fábrica, desejando provar que podia ser útil e conquistar seu espaço de forma honesta. Mas o caminho não seria fácil. O peso de seu passado e a desconfiança de alguns ainda o acompanhavam, como uma sombra que o impedia de caminhar leve. Enquanto isso, Dedé acabou se envolvendo em uma confusão mais séria na escola. O episódio foi grave o suficiente para convocar não apenas seus responsáveis, mas também Cami, Marlon e Ryan. O encontro, no ambiente escolar, expôs rachaduras que iam muito além da indisciplina de um aluno. Mostrou feridas abertas em cada um deles, ressentimentos mal resolvidos e culpas que todos tentavam esconder. O clímax da tensão veio com Jacques. Movido por sua desconfiança habitual, ele acabou flagrando Léo dentro da fábrica. O olhar de Jacques, frio e acusador, deixou claro que não acreditava na boa-fé de Léo.
Para ele, não passava de um intruso, alguém que buscava um lugar onde não era bem-vindo. O confronto, carregado de rancor e desdém, prometia abrir mais um capítulo doloroso na vida de Léo, que mais uma vez se via tratado como suspeito, mesmo quando tentava recomeçar. No fim, apesar das pequenas vitórias, pairava sobre todos a sensação de que a qualquer momento algo desabaria. Cada gesto, cada escolha, parecia enredado por um destino incerto, onde a felicidade era sempre provisória e a desconfiança, eterna. O segredo mais sombrio do passado de Jacques virá à tona em Dona de Mim, revelando as raízes de uma tragédia que quase custou a vida de Abel. A revelação promete mudar completamente a percepção que todos têm dos personagens, trazendo à superfície cicatrizes profundas que nunca cicatrizaram. Durante um luau na mansão, organizado por Jacques e Philippa, a atmosfera de festa se transforma em um gatilho emocional. Um momento romântico frustrado com Philippa deixa Jacques vulnerável, e é nesse estado que memórias do passado com Olivia, a primeira esposa de Abel, voltam com força. É então que os flashbacks começam a revelar um caso extraconjugal que não apenas destruiu uma família, mas também empurrou Abel para o limite do desespero. Nos flashes do passado, Jacques e Olivia aparecem em encontros secretos, carregados de desejo e medo. Ela, sempre em conflito, implora para que ele mantenha o segredo. Jacques, dominado por uma paixão doentia, mistura declarações de amor com chantagem velada, tentando prender Olivia a qualquer custo. Você me prometeu que não ia contar nada, que seria um segredo nosso e que o Abel nunca ia ficar sabendo, implora Olivia, tomada pelo pânico. Com uma condição, que a gente continuasse junto, rebate Jacques, sem medir as consequências. Olivia, dividida entre a culpa e a impossibilidade de manter o relacionamento, resiste. Você sabe muito bem que eu não posso prometer nada, muito menos continuar com isso. Então, eu também não posso guardar, ameaça Jacques, deixando clara a manipulação. A tensão cresce quando ela o acusa de querer prendê-la à força. Você vai me chantagear? É assim que você quer ficar comigo? É assim que você me ama? Ele, desesperado, tenta reverter. Não. Nunca vou te chantagear, Olivia. Eu te amo, mais do que você jamais amou alguém. Desde o nosso primeiro beijo, eu seria capaz de qualquer coisa por você. O pedido final de Olivia ecoa como um lamento. Então prova. Não conte nunca pra ninguém o que existiu entre a gente. Por mim, Jacques. Você sempre diz que eu faço você querer ser um homem melhor. Então prova que já é esse homem. Mas o segredo não resistiu ao tempo. Abel acabou descobrindo não apenas a traição da esposa, mas também uma verdade devastadora. Ele era estéril, e Davi e Ayla não eram seus filhos biológicos. O choque foi avassalador. O casamento se despedaçou e a vida de Abel perdeu o chão. A tragédia se agravou quando uma discussão violenta entre Abel e Olivia terminou de forma trágica. Ela morreu em um acidente, deixando todos em choque. O empresário, consumido pela dor e pela sensação de ter perdido tudo, chegou ao limite. Tentou se jogar do prédio da Boaz, a empresa que tanto significava para ele. Só não concretizou o suicídio porque Ellen interveio a tempo, salvando-o de cair no vazio. Agora, anos depois, o fantasma desse segredo retorna. O público finalmente entenderá que não foi apenas a infidelidade que destruiu Abel, mas a somatória de mentiras, revelações cruéis e a manipulação de Jacques, cujo amor obsessivo foi o estopim de uma cadeia de tragédias que marcou todos os envolvidos. Cansada das constantes discussões com Jacques, decide se esconder levando consigo a guitarra do empresário. O gesto impulsivo provoca uma grande confusão, já que o objeto tem valor sentimental para ele. Enquanto isso, Léo, em busca de novas oportunidades, procura Manuel e pede um trabalho, mostrando que está disposto a recomeçar do zero e provar seu valor. Na empresa, Jacques reúne a família para anunciar, com orgulho, que é finalista do prêmio Empresários do Ano. O clima, no entanto, não é de pura comemoração. Samuel não perde a chance de ironizar o tio, revelando a tensão que sempre permeia a relação entre eles. Para aumentar ainda mais os atritos, Danilo comunica que fará novas mudanças na fábrica. A notícia não agrada em nada Pam e Cami, que se mostram irritadas com a falta de diálogo e com as decisões autoritárias. Em paralelo, Alan aconselha Marlon sobre os rumos na corporação, tentando fazê-lo enxergar caminhos mais seguros em meio às disputas internas. Porém,
A harmonia se mostra impossível quando Jacques descobre o que Sofia aprontou com seus pertences. Furioso, ele explode de raiva, e Denise, preocupada, alerta Samuel sobre a gravidade da situação. Fragilizada, Sofia desabafa com Rosa e confessa o medo que sente de Jacques, revelando um lado mais vulnerável de sua personalidade. Enquanto isso, Cami vive um momento oposto. Comemora com entusiasmo a conquista de sua primeira parceria como influenciadora, acreditando que esse será o início de uma nova fase em sua vida. Determinando limites, Jacques deixa claro que não quer mais Sofia em sua casa. A decisão cai como uma bomba para Samuel e Davi, que ficam visivelmente contrariados, pois desejavam proteger a jovem. Sentindo-se rejeitada e sem rumo, Sofia pede abrigo a Léo, que apesar das dificuldades, decide acolhê-la. Paralelamente, Ryan finalmente conquista sua liberdade depois de uma longa batalha e, sem ter para onde ir, também encontra refúgio na casa de Léo. O encontro desses personagens sob o mesmo teto promete criar novos laços, mas também trazer à tona tensões que mudarão o destino de todos. A cada dia que passava, Jacques parecia mais confiante de que sua imagem pública estava consolidada. Afinal, ser finalista do título de empresário do ano não era pouca coisa. Ele se via como um homem poderoso, influente e respeitado, mas um detalhe que ele jamais imaginaria acabaria transformando esse prestígio em um verdadeiro pesadelo transmitido ao vivo para todo o país. Tudo começou quando a Boaz, sob ordens de Jacques, decidiu importar lingeries mais baratas de outro país. A ideia parecia simples: cortar custos, aumentar a margem de lucro e ainda se exibir como um visionário do mercado. Mas quando a mercadoria chegou, todos na empresa ficaram boquiabertos. As peças eram minúsculas, de qualidade duvidosa e praticamente sem utilidade. Nem mesmo como amostra serviriam. Indignado, Jacques chamou Tânia e ordenou que se desfizesse imediatamente do carregamento. O que ele não imaginava era que Tânia, cansada das humilhações e das ordens ríspidas do patrão, veria naquela situação a oportunidade perfeita para se vingar. Disfarçando suas intenções, ela decidiu doar as lingeries para uma instituição de caridade que cuidava de pessoas em situação de rua. A princípio, o gesto poderia parecer uma boa ação, mas rapidamente a situação se transformou em um escândalo. Quando as peças foram distribuídas, os responsáveis pela ONG perceberam que os tamanhos eram tão reduzidos que não serviam em absolutamente ninguém. A revolta foi imediata. A instituição, chamada Segunda Pele, denunciou publicamente a Boaz, acusando a empresa de tripudiar da vulnerabilidade social de pessoas que realmente necessitavam de roupas. Em pouco tempo, manifestantes começaram a se mobilizar. No dia seguinte, a frente da Boaz foi tomada por cartazes, gritos e câmeras de televisão. Jornalistas de diferentes veículos de comunicação transmitiam as imagens em tempo real. Foi de uma crueldade sem limites. Enquanto pessoas passam frio e enfrentam dificuldades, a empresa decidiu doar peças que mal serviriam para vestir bonecas, denunciava um dos manifestantes diante das câmeras. A cena era impactante e manchava a imagem da Boaz de maneira irreversível. Dentro da empresa, Jacques ainda não tinha noção da proporção do problema. Preocupado apenas com sua candidatura ao prêmio de empresário do ano, ele recebeu a visita de uma jornalista que vinha para entrevistá-lo. O vilão, como sempre, vestiu sua máscara de hipocrisia e respondeu com segurança às primeiras perguntas. Foi um grande desafio assumir a empresa depois da morte do seu irmão Abel? Questionou a repórter. Jacques suspirou teatralmente antes de responder. A morte de um irmão sempre impacta quem fica. Mas Abel era tão organizado que conseguimos fazer a transição sem grandes sustos. Tenho certeza de que, de onde estiver, ele aprova nossas medidas. A jornalista fez uma breve anotação e, em seguida, lançou a pergunta que mudaria o rumo da conversa. E mesmo depois que vazou o escândalo das mini-calcinhas, Jacques arqueou as sobrancelhas, genuinamente confuso. Não entendi. Que escândalo? Sem titubear, a repórter estendeu seu tablet em direção a ele. No vídeo, transmitido ao vivo por uma emissora nacional, apareciam centenas de manifestantes em frente a Boaz, levantando cartazes e gritando palavras de ordem contra a empresa. A imagem era clara. A reputação de Jacques estava em jogo e todo o país estava assistindo. Um dos manifestantes, indignado, discursava diante das câmeras. A Boaz, em vez de ajudar, resolveu humilhar. Doaram lingeries minúsculas, completamente inúteis para pessoas que vivem nas ruas. Isso não é caridade, é zombaria com o sofrimento humano.
o sangue de Jacques gelou. Ele olhou fixamente para a tela, tentando entender como aquilo tinha acontecido. Seu rosto endureceu, mas por dentro a fúria o consumia. A entrevista, que deveria ser um trampolim para sua consagração como empresário do ano, transformava-se em um tribunal público onde ele era o réu. A jornalista, percebendo o desconforto do entrevistado, insistiu. E qual é a sua posição diante dessa denúncia tão grave? A ONG Segunda Pele já afirmou que pretende processar a Boaz por humilhação e danos morais. Sem respostas, Jacques apenas balbuciou. Eu preciso verificar melhor essa situação. Não estava ciente. A repórter encerrou a entrevista com um olhar crítico, já satisfeita por ter conseguido a manchete do dia. Candidato a empresário do ano envolvido em escândalo de doação polêmica. Enquanto isso, do lado de fora, os gritos dos manifestantes ecoavam ainda mais alto. Jacques, trancado em sua sala, sabia que sua coroa de empresário exemplar começava a ruir. E, pior do que tudo, a humilhação não vinha apenas das ruas, mas de dentro da própria empresa, onde Tânia sorria discretamente, satisfeita por ter dado o troco em seu chefe arrogante. Para o público, Jacques era agora o retrato de um empresário insensível, incapaz de compreender a dor alheia. E com o escândalo estampado em todos os noticiários, sua sonhada vitória no prêmio de empresário do ano parecia cada vez mais distante. Jacques continuava fiel ao seu estilo sarcástico e cruel. Ao encontrar Samuel, não perdeu a chance de ironizá-lo, provocando-o com frases cortantes e debochadas. Samuel, já pressionado por seus próprios dilemas pessoais e pela relação turbulenta com a filha, tentava se controlar, mas a postura de Jacques só acendia ainda mais sua raiva. Nesse meio, Ayla, sensível à tensão que crescia entre os dois homens, interveio. Ela buscou apaziguar os ânimos, conversando tanto com Davi quanto com Samuel, na esperança de que pai e filho encontrassem uma forma de se entender. No entanto, o peso dos ressentimentos passados parecia mais forte do que a boa vontade dela. Enquanto isso, outra trama se desenrolava no hospital. Nina, abalada pelo acidente de Filipa, recebeu o apoio sincero de Danilo. Ele não hesitou em ficar ao lado da amiga, oferecendo força e palavras de conforto. Porém, a situação tomou um rumo inesperado quando Jacques apareceu de surpresa no hospital, justamente no quarto de Filipa. O impacto da presença dele foi imediato. Danilo, surpreso e desconfiado, percebeu que havia mais do que aparentava na relação entre Jacques e a jovem. Filipa, por sua vez, demonstrava confiança no empresário, o que deixou Nathan, que acompanhava a situação de perto, satisfeito. O rapaz se sentiu mais tranquilo ao perceber que Filipa encontrava segurança na figura de Jacques, mesmo que isso levantasse suspeitas em outros. Paralelamente, Rosa enfrentava uma batalha silenciosa e dolorosa. O avanço de sua doença começava a pesar não apenas no corpo, mas também na alma. Ela tentava manter a aparência firme, mas a tristeza era inevitável. O medo do futuro e o peso das incertezas a consumiam, e Jacques, percebendo sua fragilidade, decidiu pressioná-la. Ele queria saber detalhes de sua saúde, não por preocupação genuína, mas porque pressentia que havia algo oculto, um segredo que poderia interferir em seus planos. Rosa, acuada, resistia em revelar a verdade, tentando preservar sua intimidade e manter algum controle sobre a própria vida. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No núcleo familiar, os conflitos também ganhavam intensidade. Sofia, cansada da instabilidade da casa de Samuel, tomou uma decisão que caiu como uma bomba. Pediu para morar com Léo. A escolha da menina foi interpretada como uma rejeição direta ao pai, que ao ouvir a notícia perdeu completamente o controle. Samuel, já tomado pelo estresse das provocações de Jacques e pela própria dificuldade em lidar com as emoções, se descontrolou diante de Sofia. As palavras ríspidas e o tom agressivo mostraram um lado do homem que assustou até quem já estava acostumado com seu temperamento explosivo. Jacques, atento a cada brecha para manipular as situações a seu favor, não perdeu tempo. Determinado a controlar cada aspecto da vida de Sofia, contratou Jerusa como nova babá da menina. A escolha parecia prática, mas escondia um plano maior: manter Sofia sob sua influência e afastá-la cada vez mais de Samuel. Jerusa, disciplinada e fiel ao patrão, assumiu o papel com dedicação, reforçando a presença de Jacques na vida da criança. Enquanto isso, Rosa buscava forças em um encontro com Vivian.
A reunião entre as duas mulheres foi carregada de emoção. Rosa, fragilizada pela doença e pelo cerco constante de Jacques, encontrou em Vivian um refúgio para desabafar. Elas conversaram longamente sobre a vida, sobre escolhas e principalmente sobre a importância de manter a dignidade diante das dificuldades. Vivian, com sua postura acolhedora, ofereceu apoio e uma escuta atenta, lembrando Rosa de que não estava sozinha, ainda que tudo ao redor parecesse desmoronar. Assim, cada personagem se movia em um tabuleiro de conflitos, segredos e emoções à flor da pele. Jacques, manipulador e estratégico, ampliava seu domínio sobre todos ao seu redor. Samuel, instável, se afundava cada vez mais em suas próprias falhas, afastando a filha e deixando-se corroer pela raiva. Aila tentava em vão costurar os laços rompidos, enquanto Nina, Danilo e Filipa se entrelaçavam em uma trama de amizade, confiança e suspeitas. E Rosa, no centro de tudo, lutava contra a própria doença e contra o assédio de um homem que parecia disposto a usar até sua fragilidade como arma. No fim, a sensação era de que as peças ainda estavam apenas sendo movidas para uma partida maior, na qual cada escolha teria consequências irreversíveis. O momento mais aguardado da relação entre Davi e Jacques finalmente vai acontecer em Dona de Mim. Depois de tantas desconfianças, ressentimentos e segredos guardados a 7 chaves, a verdade sobre a paternidade do rapaz virá à tona de maneira avassaladora. Será Jacques, em um raro instante de vulnerabilidade, quem decidirá abrir o jogo e revelar que é o verdadeiro pai biológico de Davi. A revelação cairá como uma bomba. Jacques contará que Abel, marido de Olívia, era estéril e que, no passado, viveu um envolvimento secreto com ela. Do relacionamento nasceu Davi, que cresceu acreditando ser filho legítimo de Abel, mas sempre sentindo que algo não se encaixava. O vilão fará questão de reforçar que nunca teve a intenção de destruir a memória do falecido, mas que não podia mais manter o segredo diante da crescente proximidade entre ele e o rapaz. Davi, naturalmente, ficará em choque no primeiro momento. A notícia mexerá com todas as suas certezas, trazendo à tona lembranças de uma infância marcada por diferenças sutis no tratamento do pai. Agora tudo faz sentido. Por isso ele sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu nunca. Sempre teve uma distância, dirá o jovem decepcionado e com a voz embargada. Apesar da dor, a revelação abrirá espaço para algo novo. Uma conexão inesperada com Jacques. O vilão, emocionado como raramente se vê, pedirá ao filho que mantenha o segredo, lembrando que prometeu a Olívia que ninguém ficaria sabendo do caso que tiveram no passado. Davi, dividido entre a lealdade à memória da mãe e a descoberta arrebatadora, acabará cedendo ao momento. Pouco depois, os dois decidirão sair juntos para beber, numa tentativa de aliviar a tensão e inaugurar essa nova fase da relação. Durante a saída, uma cena simbólica marcará a mudança. Davi, enquanto tocava guitarra, terá uma corda do instrumento arrebentada. No gesto de pedir ajuda a Jacques, acabará, de forma natural e sem pensar, chamando-o de pai pela primeira vez. A palavra escapará de seus lábios como se sempre tivesse estado guardada, à espera do instante certo para ser dita. Jacques, tomado por uma emoção que não consegue disfarçar, sorrirá satisfeito. Agora tudo faz sentido, repetirá, como se a vida tivesse finalmente lhe concedido a confirmação que tanto desejava. Em outra sequência, o público verá os dois lado a lado, esperando um táxi na porta da Boaz. O motorista cancela a corrida, mas Davi tranquiliza o pai ao avisar que outro carro já estava a caminho. Jacques, orgulhoso, não perderá a chance de reforçar a novidade. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. O rapaz, ainda se acostumando com a palavra que ecoava em seu coração, sorrirá emocionado. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso. Pai. Assim, entre lágrimas contidas e sorrisos inesperados, a trama mostrará que até mesmo o homem mais calculista pode se render ao poder de um simples gesto de afeto. El, percebendo movimentações suspeitas em seus negócios, decide afastar Palmeira de seus serviços. A decisão gera tensão imediata, já que Palmeira não é homem de aceitar rejeições sem retaliações. Enquanto isso, Deco surge de forma inesperada no salão de Ryan, chamando a atenção de todos. Sua presença não passa despercebida, especialmente por Nina, que já se encontra apreensiva com o comportamento inquieto de Filipa, cuja animação excessiva parece esconder algo mais sombrio. Enquanto Léo conversa com Jade sobre os problemas de Stephanie, buscando alternativas para ajudá-la,
Marlon aconselha Lucas a considerar seriamente a ideia de competir, apostando em seu talento. Porém, o clima esquenta quando Jeff flagra Deco ao lado de Vespa. Desconfiado, ele cogita avisar Nina sobre a possível ligação perigosa entre os dois. É nesse momento que a tensão explode. Palmeira arma um atentado contra Marlon, mas Léo intervém a tempo e consegue salvar o amigo. O ato heróico faz Jussara agradecer profundamente a jovem, sem imaginar os riscos que ainda rondam todos eles. Ao mesmo tempo, Cami pressiona Marlon a esclarecer seus verdadeiros planos para o futuro do relacionamento, revelando inseguranças antes abafadas. Enquanto Samuel promete levar Sofia para visitar Léo e Rosa insiste em acompanhá-los, Jaques, em uma situação embaraçosa, confunde Filipa com Olivia, acentuando ainda mais o clima de mistério que paira sobre os envolvidos. No auge da trama, Deco pressiona Nina para devolver uma mercadoria perdida, colocando-a contra a parede. O peso dessa ameaça coincide com a dúvida inocente de Sofia, que olha para Léo e pergunta por que nunca mais foi levada à mansão. Uma simples pergunta de criança que, no fundo, pode revelar segredos capazes de mudar o destino de todos. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Léo sempre acreditou que sua força vinha da própria resistência. A vida nunca lhe dera nada de bandeja. Pelo contrário, parecia testá-la a cada esquina, impondo-lhe provações capazes de derrubar qualquer pessoa menos determinada. Depois de ser demitida da mansão, onde trabalhava como babá de Sofia, a jovem decidiu que não se renderia.